Amém? Abram suas Bíblias, Marcos 7, versos 31 a 37. E depois Marcos 8, de 22 a 26. Eu estava dando uma olhadinha na série de pregações nos Evangelhos, e essa vai ser a 49ª pregação em cima dos Evangelhos. Já faz 1 ano e meio que eu estou falando só em cima dos 4 Evangelhos. E pelo que eu estou vendo lá, vai mais uns 3 ainda. Mas está uma benção, né? Amém? Ou não? Não estou gostando, eu mudo. Falar sobre números. Posso começar uma série em cima dos números. Amém? Vamos lá. Marcos 7, então, 31 a 37, diz assim: A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou o Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele e em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, ele fala tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Agora, o Evangelho de Marcos continua no capítulo 8, dos versos 22 até o verso 26. Eles foram para Betsaida e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou, você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, então os seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo, não entre no povoado. Vamos orar? Deus, mais uma vez nós entregamos tua palavra diante de ti, e mais uma vez clamamos, Senhor Jesus, que o teu Espírito fale por meio da tua palavra ao nosso coração. Em teu nome, Jesus. Amém. Lembram-se que semana passada eu estava falando que Jesus estava fazendo o que nesse momento aqui da vida dele? Alguém lembra? Nem lembra mais. Jesus estava fugindo. Fugindo do quê? Dos fariseus que queriam matá-lo. Certo? Os fariseus queriam matá-lo, então Jesus sai da região de Israel e vai ali para a Fenícia, fica ali um pouco de tempo, e ele começa então a retornar ao território da Galileia. E durante esse tempo que ele está voltando, então, vem e trazem para ele um homem que é surdo e o texto fala que ele é gago. Alguns comentaristas falam que é possível que realmente ele só balbuçava, alguma coisa nesse sentido, mas não eram palavras realmente como de fato um gago fala, né? Um gago fala palavras, mas, né, né? Eu fiquei gago uma vez só porque eu fiquei, acho que uma semana imitando um amigo meu gago. Ele era gago, eu fiquei tirando sarro dele o dia inteiro, e tudo que ele falava eu imitava e ficava tirando sarro dele. Me lasquei, acho que eu fiquei uns 2 anos da minha vida gago. Sério mesmo. Até hoje, às vezes, quando eu vou falar, dá uma enroscada na engrenagem. Praga, juízo imediato disso foi na minha vida. Então ele chega dessa forma e há algumas coisas interessantes nesse texto. Porque Jesus então está vivenciando o auge do seu ministério, curando pessoas para todos os lados, expulsando demônios. E agora chega um momento no ministério de Jesus que Jesus começa a fazer umas coisas esquisitas.
Porque até então ele falava, anda, o cara levantava e andava. Planta bananeira, o cara plantava bananeira e acabou. Ressuscite, ressuscitava, expulsava demônios, os demônios saíam. As pessoas tocavam nele e eram curadas. Aí Jesus começa a fazer umas coisas que são meio estranhas no texto. Pelo menos eu acho estranho. Que se um cara fizer um negócio, se Jesus fizesse isso comigo, ele levava um pé na orelha, provavelmente. O texto fala que ele cuspiu, provavelmente na sua mão, e tocou na língua do homem. E antes ele toca no ouvido desse homem. E aí uma coisa interessante também é que Jesus então começa a operar de uma maneira um pouco diferente da forma como ele operava então. Agora ele começa a tocar, da parte dele ele toca nas pessoas, não são mais as pessoas que tocam nele, mas ele que toca nas pessoas e toca de uma maneira um pouco estranha. E o texto fala então que esse cara começa a ouvir e começa a falar, ok? Então eu quero que vocês guardem bem essa questão do ouvir, porque até o momento esse homem então não ouvia e apenas balbuçava ou era gago. O outro texto, já quando Jesus está em Betsaida, diz que trazem para ele um homem que era cego, ou seja, um homem que não enxergava nada, bulufas, ok? Provavelmente, mais para frente vocês vão entender por quê, esse homem já tinha um tipo de visão, ok? Provavelmente, não estou dizendo que ele já tinha um tipo de visão e tinha se tornado cego, mas quando ele identifica ali no texto mais para frente, que ele fala assim, vejo os homens como árvores, como é que ele sabia como era uma árvore? E como é que ele não sabia distinguir um homem de uma árvore? Então é bem provável que ele talvez tivesse tido em algum tempo da sua vida uma visão, enxergava, e ele perde a visão, e Jesus vem então e restaura a visão dele. Mas pode ser que não seja isso, e que ele tinha uma noção de como as pessoas eram, talvez tocando nas pessoas, talvez abraçando uma árvore, ou coisa desse tipo. E aí o texto fala que Jesus faz de novo uma coisa muito estranha. Aqui fala que Jesus cospe nos olhos do homem. Jesus mesmo, né? Jesus cospe no olho do homem. Jesus não mais ordena a visão simplesmente acontecer, mas Jesus vem e cospe. Algo estranho acontecendo ali, certo? E aí, uma coisa estranha também que acontece no texto é que quando os olhos desse cara se abrem a primeira vez, a visão dele não está 100%. Aí é como se Jesus tivesse feito um milagre pela metade. E aí eu fui dar uma olhada para ver que se alguém tinha alguma explicação para isso, né? E ninguém sabe dizer o porquê que isso aconteceu. Qual foi a delimitação que ocorre nesse momento, que Jesus, então, precisa 2 vezes tocar nesse homem. Jesus precisa 2 vezes operar um tipo de ação sobrenatural na vida desse homem. A primeira vez, ele abre os olhos, ele começa a enxergar, porém ele enxerga os homens como árvores. Então Jesus vem, toca novamente nos olhos dele, e então ele passa a ver então perfeitamente, segundo o texto. Amém? Então, quero que vocês guardem essas 2 coisas. A primeira questão dos ouvidos, e a segunda questão, a questão ligada aos olhos, ok? 2 pessoas, uma pessoa que não ouvia, e uma segunda pessoa que não enxergava. Agora abram lá suas Bíblias em Marcos capítulo 8, versos 11 a 13. Jesus, entre esse tempo em que ele cura esse cara que é surdo e gago, ele opera a segunda multiplicação dos pães. Ele tinha multiplicado os pães e agora ele tinha multiplicado novamente os pães, ok? Então, entre esses 2 momentos, acontece então essa multiplicação. E aí acontece isso, a partir do versículo 11. Os fariseus vieram
e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova, pedindo-lhe um sinal do céu. Ou seja, nenhum milagre que Jesus havia feito, tudo aquilo que Jesus havia já feito no seu ministério, não era suficiente. Eles queriam, de alguma forma, que Jesus fizesse chover pão, codorna, sei lá, coisas absurdas. De alguma forma, eles queriam que Jesus movesse alguma coisa no céu como um sinal de que ele era, de fato, quem ele estava dizendo ser. Ele suspirou profundamente. Aí o texto diz que Jesus, faz assim, ó. Que saco. Jesus acho que já está chegando no seu limite, porque está ali, ó, ele está operando as coisas, fazendo coisas, e ainda assim aquilo não era suficiente. Sabe, eu acho que isso tem muito a ver comigo e com você. Quando a cruz não é mais suficiente para mim e para você. Quando aquilo que Deus já fez na minha vida e na tua vida não é mais suficiente. E a gente começa a querer se apegar a certas questões, né? Pedir sinais. Eu já, até esses dias, citei um exemplo para mim, aqui, para vocês, não vou citar novamente, porque há pessoas nesse mundo que é movido por questões de ver. Deus, se você existe, né? A fé está tão capengando que Deus me prova o seu amor. Tem uma pessoa muito próxima de mim, que esses dias chegou uma pessoa e falou para ela assim, pessoa, eu estou falando de macaco velho, tá? Não é gente que nasceu agora, de novo, que está vivendo há meses na fé. Não é isso, eu estou falando de gente velha na fé. Chegou para mim e falou que foi numa igreja, e um profeta chegou e disse para ela o seguinte, minha irmã, o Senhor está me falando que Ele ama muito você. E aí essa pessoa veio me falar isso. Eu falei, mas você não sabia disso? Você já leu a Bíblia alguma vez na vida, querida? Se qualquer um de vocês vir para mim e falar assim, Pipe, Deus falou para mim que ama muito você. Eu falei assim, eu já sei disso faz muito tempo. Com todo o respeito e educação a você. Mas você não precisa dizer isso para mim. O que eu estou dizendo, meus queridos, é que essa pessoa é uma pessoa que é movida por esse tipo de coisa, onde a revelação não é suficiente, o milagre não é suficiente. Precisa o tempo todo ter uma afirmação diária da parte de Deus de que ama, porque senão não acredita que Deus ama. Então Deus só ama se Deus opera de certas formas, senão Deus não ama, senão Deus não está. Aí o texto fala então que Jesus ele suspira profundamente e diz, por que esta geração pede um sinal miraculoso? Por que vocês precisam de mais? Além daquilo que já foi feito. Os textos anteriores falam que ele tinha curado multidões de milhares de pessoas. Novamente ele tinha multiplicado milhares de pães por meio de poucos pães e poucos peixes. Mas não era suficiente. Sabe, meu querido, começa a se perguntar no dia a dia se é suficiente aquilo que você e eu temos recebido da parte de Deus. Ou não é? O que nós precisamos mais além daquilo que Deus tem feito? E aí Jesus ele mata ali a grande curiosidade que ele já não está mais suportando. Ele fala assim, eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Sabe, meu querido, a partir do momento em que você já entendeu a cruz, você já entendeu a salvação, já entendeu o que Deus fez por você, não há mais nada o que Deus fazer, no sentido de provar alguma coisa. Esses milagres aconteciam para pessoas que não tinham ainda a consciência plena, não tinham nascido de novo. Estavam ali em volta de Jesus, observando certas coisas. Quando Jesus começa a pegar pesado no Evangelho e falar a respeito de conversão, de mudança de vida, sabe o que acontece com toda essa multidão que está admirada com os milagres que ele estava fazendo?
o abandonam, literalmente. Aqui ele já está numa outra situação, mas uma situação anterior, ele havia multiplicado e a multidão literalmente o abandona, o larga. Nenhum sinal foi suficiente, nenhum milagre foi suficiente. Aí o texto lá em Mateus 16, 4, para mim o grande sinal que eu e você precisamos para a nossa vida em nome de Jesus. E que é o sinal mais poderoso da parte de Deus que eu e você temos e que nós precisamos estar atentos e dar uma resposta a ele. Mateus 16, versículo 4, diz assim: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Eu acho muito legal em Jesus, porque assim, Jesus é o tipo de evangelista que ele não está preocupado em responder. Eu não, eu gasto horas, dias, às vezes uma semana debatendo para fazer o infeliz entender alguma coisa. Jesus não. Fala assim, me dá um sinal aí. Não, não vou sinal nenhum, não. Não tem sinal coisa nenhuma. O único sinal que eu vou te dar é o sinal de Jonas. Hã? Quê? Sinal de Jonas? Não entendeu? Não, problema teu. O texto fala que ele vira as costas e vai. O texto fala que ele não dá explicação nenhuma. Ele não explica. Ele simplesmente dá as costas e vai. Você quer sinal? O teu sinal é o seguinte, o sinal de Jonas lá. Falou? Fala, tchau. E vai embora. Não dá resposta nenhuma. E às vezes para mim e para você está pedindo coisas e Deus não está respondendo justamente por isso. Pode ter certeza que quando você pede para Deus assim, Deus dá um sinal, Jesus fala, tchau. Ele deixa você no vácuo. No vácuo. Ele não responde. Qual era o sinal de Jonas? Hoje nós entendemos. Mas qual era o sinal de Jonas? O que aconteceu com Jonas? Jonas ficou dentro de uma grande criatura marinha durante 3 dias. Certo? Ao terceiro dia, ele é cuspido na praia de Nínive. Não é isso? Certo? E o texto, então, Jesus, mais na frente, ele explica que, assim como Jonas ficou, o Filho do Homem também ficará na terra e ressuscitará. O sinal mais poderoso que eu e você temos para a nossa vida, e é o único sinal que Jesus está disposto a dar para mim e para você, é a sua ressurreição. Aleluia. Meus queridos, poderosamente, e este é o maior sinal que eu e você temos. Eu não preciso que o céu se abra, a não ser que seja para Jesus voltar, aí tudo bem. Eu não preciso de ver anjo, eu não preciso de ver milagre, que com certeza eu oro por milagres todos os dias, mas o milagre é uma evidência daquilo que eu já creio. Eu nunca oro assim, Deus, cura, porque se o Senhor curar, eu vou crer. Cura, porque se o Senhor curar, eu vou crer. Do contrário, Deus, cura, Senhor. Manifesta, Senhor, o teu milagre, o teu poder. Cura, Senhor. Se não curar, amém. Se curar, amém. Crerei mais em Deus por causa disso? Não. Se Deus não curar, crerei menos? Também não. Por que não? Por que isso não muda nada? Por quê? Porque não vai mudar uma tumba vazia lá em Jerusalém. Não vai mudar. Se aparecer um anjo aqui, no máximo eu vou atravessar a parede no peito de medo na hora. É isso que vai acontecer. Provavelmente eu vou escalar essas paredes na unha. É isso que vai acontecer. Se manifestar um demônio, aí, meu querido, não sobra um aqui dentro.
É isso, o sobrenatural é isso. Certo? Eu vejo gente o tempo todo que precisa disso, o tempo todo. Precisa disso. Eu não estou dizendo que está aqui hoje, no nosso meio, mas eu já vi muita gente assim. Gente que hoje não está mais no Evangelho, porque precisava o tempo todo estar vendo. Prova, mostra, diz que me ama. Precisava ir em profeta, para o profeta dizer que Deus amava, porque se o profeta não dissesse, as escrituras não era suficiente, o que Jesus fez na cruz não era suficiente, a ressurreição não é suficiente, nada disso é suficiente. Eu preciso de algo mais concreto do que aquilo que já foi revelado. Jesus, ele fala isso então. E aí voltando para Marcos, continuando o texto, a partir do versículo 14, diz o texto assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão endurecidos. Vocês têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram? Quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam eles. E ele lhes disse: vocês ainda não entendem. Por isso que eu quis ligar essas 2 palavrinhas, ligadas a esses 2 milagres, um homem que era surdo e um homem que era cego. Sabe, eu acho que a gente, às vezes, está tanto tempo no Evangelho que está nessa mesma condição. Volta a ser surdo. Volta a ser cego. E aí, por isso que Jesus, às vezes, precisa pegar e cuspir 2 vezes. A gente precisa se converter de novo. Quando a nossa visão da vida começa a ficar distorcida, a gente começa a desaprender o Evangelho. Começa a ficar burro. A luz vem, nos ensina, o Evangelho nos ensina e a gente começa a regredir no Evangelho. O nosso padrão moral vai decaindo, a nossa vida de oração vai decaindo. A gente começa a ver as pessoas de maneira pior do que via antes. Hoje eu tive o azar, e Facebook é isso muitas vezes, de ver um vídeo de um abençoado que, segundo o relato, fui ver lá depois, bateu na esposa, que é delegada. Isso eu acho que está lascado, né? Eu espero. Mas assim, a esposa do cara é delegada, ele tinha batido na esposa, daí uma guarda municipal foi sim proteger a mulher. Ele bateu nela também, de um jeito ali. Aí é assim, queridos. Daí eu fico vendo os comentários, porque geralmente os comentários no meu Facebook é de crente, né? E aí eu me assusto. Quando eu vejo gente aqui de dentro dizendo assim: esse merecia um tiro na cara. Esse merecia ter os decapitado. Exatamente isso, decapitado. E aí assim, a gente na hora, a gente desce do nosso padrão e a gente abraça o padrão da carne, o padrão do ódio. Eu realmente acredito, meus queridos, que um homem jamais deve tocar na mulher, mas jamais, olha, nunca eu toquei na minha esposa, nunca. Ela já deu umas porradas em mim. Mas eu nunca bati na minha esposa, nunca toquei na minha esposa, nunca, jamais. Eu não sei se eu herdei isso do meu pai também, porque eu nunca vi meu pai tocar na minha mãe dessa forma, nunca vi.
Nunca vi meu pai gritar com a minha mãe, nunca vi meu pai levantar a voz assim com a minha mãe. Nunca vi isso na minha vida. Meu pai podia ter muitos defeitos, mas eu nunca vi isso na minha vida. Sabe? Então eu tenho uma concepção a respeito disso. Obviamente que eu acho que nenhum homem jamais, querido, em hipótese alguma, quebre tua mão na parede, sei lá. Se jogue do quarto andar. Faz qualquer coisa, mas jamais toque na sua esposa. Aí eu fui ver a página desse cara. Fui lá, porque tinha o nome dele ali, fui dar uma olhada na página dele. Diz que tinha milhares de comentários de eu falando para ele assim, xingamento para tudo que é lado. E aí de um ódio profundo pelo cara, e esse cara provavelmente, eu acho que é mais saudável para ele ir para a cadeia mesmo. Ir para a cadeia e ficar isolado, porque eu acho que provavelmente a população vai fazer uma besteira. Mas o que eu estou dizendo é assim, acho que a gente tem que começar a pensar bem, sabe? Antes da gente pegar e proferir palavras assim, sabe? E reveja isso, sabe? Pense o que Jesus falaria nessa hora, antes de falar essas coisas. Amém? Então Jesus, ele está falando de duas coisas então. Primeira coisa é que a gente precisa, meus queridos, aprender a ouvir de novo a voz de Deus. Porque a gente fica surdo. Tem hora que, por mais que vocês estão ouvindo, a impressão que eu tenho muitas vezes é que a gente está surdo. A gente não está ouvindo Deus falar. E a outra questão é que, por mais que a gente foi chamado e a gente recebeu a luz de Deus para enxergar as coisas na vida, muitas vezes a gente parece que está regredindo. E é essa a minha grande preocupação. Então, o título dessa palavra é Aprimorando a Visão. Aprimorando a Visão. Amém? É tornando a visão mais aprimorada, e não o contrário. Não é se tornando míope, não é perdendo a visão. Não é olhando para as pessoas e começar a confundir as pessoas como árvores. Amém? Porque olha, gente, essa geração está literalmente se perdendo nisso. A gente está se perdendo porque a gente está entrando na mesma linguagem do mundo. A gente está tendo os mesmos conceitos do mundo. A gente está dizendo as mesmas coisas que o mundo está dizendo. E não as coisas que o Evangelho precisa falar. Amém? Jesus, ele fala dessa questão chamando a mim e a você quando a gente não consegue ouvir, e a gente não consegue perceber, ele fala que o nosso coração está endurecido. Quando a gente não ouve mais e a gente não enxerga mais com os olhos de Deus. Assim como cada um de vocês, e aí eu deixo um desafio mesmo nessa noite para cada um de nós. Assim como cada um de vocês, eu sou tentado todos os dias a fazer exatamente o contrário daquilo que eu confesso na minha vida. Fazer exatamente o contrário. Eu estava ouvindo uma pregação de 2011 e eu vou contar isso apenas como testemunho para que vocês vejam um exemplo do que é você conspirar contra aquilo que o mundo fatalmente age na sua vida e faz com que você haja segundo o que ele determina. Eu tive um problema uma vez com um vizinho que fumava na janela. Isso foi em 2011, nós estamos em 2016, então meu filho tinha mais ou menos uns 8 anos de idade. Isso? Ele tem 13 anos, mais ou menos isso. Não vou fazer matemática agora. E ele ficava muito na sala, o Gabriel. Ficava na sala, assim, né? A gente deixava os brinquedos, assim. Eu ficava mais no escritório e ele na sala. E a fumaça entrava pela cozinha e a sala, assim, ficava tomada de fumaça de cigarro. E a gente deixava a janela aberta, porque lá era quarto andar, e eu não ia marcar bobeira com a criança, né? Aí tentei conversar com o cara, tentei conversar com a mulher dele quebrou o pau comigo pelo telefone, me xingou por tudo que é nome lá. E eu comecei a ficar estressada com o negócio.
Passada. E aí, eu peguei um balde de água gelada, um balde de água no tanque. Falei, é hoje, Satanás. É hoje. Peguei o baldinho, cheio do Espírito Santo. Ele lá fumandinho o cigarro dele. Olhei para baixo. Quando eu fui jogar, eu escutei uns passinhos atrás de mim. Quando eu olhei, a Kátia. Kátia endemoniada. Ela falou para mim assim, o que você vai fazer? Vou lá para a janela aqui. Aí eu já fui baixando o baldinho. Daí eu recebi um sermão de 2 horas ali. Assim, você é louco, rapaz? Todo mundo aqui sabe que você é pastor, não sei o que. O que você lasque? Dane-se. Estou endemoniado mesmo. Sai de perto de mim, senão vai passar para você também. E aí, desisti da proeza. Mas teve um dia que ela não estava junto. Quando eu vi, eu tinha jogado o balde de água na janela do cara. E aí, beleza. E aí, aquele dia que eu tomei essa atitude, a minha paz desapareceu, sumi. A minha paz foi embora. Eu fiquei dias sem paz. Eu não conseguia orar, eu não conseguia dormir. E aí eu estava vindo da garagem, e o cara saiu da porta do condomínio, assim, eu dei de cara com ele. Daí o Espírito Santo falou comigo na hora, falou assim, é hoje. É agora que você vai lá conversar com ele. Daí eu cheguei para ele assim e falei assim, eu posso conversar com você um pouquinho? Ele sabia quem eu era. Ele todo já fechando a mão, né? Achando que a gente ia sair no soco. Falei, cara, é o seguinte, eu queria pedir perdão para você pela estupidez que eu cometi naquele dia. Ele, vamos conversar, né, tal, né, não precisa fazer essas coisas, antes é vizinha, aí vamos conversar. Eu sei, eu reconheço que eu errei aquele dia, eu queria te pedir perdão por isso. Perdão pelo que eu fiz, eu fui um idiota, fui um estúpido, não devia ter feito o que eu fiz. Resolvemos, nos abraçamos, rolou até uns beijinhos, tudo bem, cada um seguiu o seu rumo e depois nos cumprimentávamos normalmente. Mas eu estou dizendo isso, sabe, porque a gente vai se perdendo. Então a gente vai começando a se tornar meio que coniventes com certas coisas. A gente se acha mesmo no direito, meus queridos, de começar a sentir ódio das pessoas ao invés de amor. A gente começa a desejar que certas pessoas morram, e a gente já não é mais uma geração que pensa somente isso. A gente pega e expressa isso. Entendeu? Antigamente, não, a gente até pensava assim, pô, Senhor, mata esse desgraçado. Não, agora você vai lá na timeline do cara assim, morra! Morre, diabo! A gente chega lá e faz isso. A gente odeia mesmo. A gente entra nessa. Então a gente começa a ter uma visão distorcida da vida. E nós precisamos, novamente, que o Senhor Jesus toque nossos olhos e nos faça enxergar com nitidez com os olhos dele. Amém? Amém, meus queridos? Então, para encerrar, eu queria dizer isso. A primeira coisa que eu e você precisamos para a nossa vida é caminhar pelo sinal que nós temos na nossa vida, que é a ressurreição. E nós não precisamos mais nada. O que vier é graça. Não caminhe procurando ver coisas. Caminhe segundo aquilo que Deus já te deu e aceite isso. Se conforme com isso e caminhe nisso. E a segunda coisa, meus queridos, é que se nós não temos conseguido caminhar com os olhos de Deus e ouvido a voz de Deus, é hora do Senhor Jesus tocar nos nossos ouvidos de novo. E é hora do Senhor Jesus renovar a nossa visão novamente. Para que a gente pare com esse discurso. Sério. Eu não sou de falar mal de movimentos, mas eu não gosto de nenhum movimento que se auto-intitula a voz do cristianismo.
Eu vi um vídeo postado essa semana sobre o pessoal da missão integral, missão na íntegra. Eu fico assim irritado com certas coisas assim, e qualquer movimento que diz que esse é o único caminho, é a única forma, eu fico assim, cara, isso não é verdade. Isso não é verdade. Onde ele criticava esse debate, essa discussão entre calvinismo e arminianismo. Eu tenho visto muita gente falando sobre essa questão de criticar as duas teologias, né? Gente, vamos entender uma coisa. A fé cristã, ela existe 3 movimentos. Amém? 3 movimentos. Certo? Um movimento é o movimento do conhecimento. É o chamado dos mestres, é o chamado daqueles que foram chamados para ensinar, é o chamado daqueles caras que estão preocupados com dar respostas inteligentes, é o chamado dos apologetas, é o chamado dos teólogos. É o chamado dos caras, entendeu? A gente é chamado para estudar mesmo, para esmiuçar. Para esmiuçar. Amém? Pegar isso daqui, ó, pedacinho por pedacinho, e ir aprendendo cada vírgula, cada palavra disso daqui, para que vocês entendam e aprendam aquilo que o Evangelho foi revelado. Amém? Esse é o chamado do mestre, esse é o chamado do conhecimento. Amém? Eu fui chamado para isso. Eu não fui chamado para ficar falando para cada um de vocês o resto da minha vida assim, olha, Jesus morreu na cruz para vocês. Domingo que vem, olha, Jesus morreu numa cruz para vocês. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para ensinar aquilo que a palavra ensina o mais fiel possível que ela puder ensinar. E aí, se vai entrar em choque algumas questões teológicas, faz parte do discurso. Faz parte do debate. Faz parte. Tem hora que é parte da maturidade cristã. Teu filho, quando cresce, ele começa a fazer perguntas para você que ele não fazia quando era bebê. Quando era bebê, ele só falava, quero leite. Entendeu? Depois, quando ele começa a crescer, ele começa a entrar em questões e perguntas que você tem que responder. O meu filho foi assim. Quando ele chegou na pré-adolescência, começou a me fazer pergunta, ainda bem que eu tinha bastante bagagem na área da apologética, senão eu estava lascado. Amém? E aí existe um segundo movimento, um braço que não é esse, mas é outro braço, que é o braço dos místicos. Gente que gosta de orar, e só orar. Gente que ora mesmo. Enquanto está acordado, está orando. Não tem preguiça. Vai para o meio do mato, ora de joelho no milho, que seja, mas ora. Busca, jejua, quer tocar em Deus de maneira mística. Não tem preguiça, tem fome de Deus, quer orar. Geralmente esses daqui gostam de ler a Bíblia, estudar, e gostam muito pouco disso. E geralmente esses daqui gostam muito disso e pouco disso. Uma coisa elimina a outra? Não. A gente precisa de gente que estude, que leia, que se aprofunde nas Escrituras, para defender até mesmo a tua própria fé, gente, das heresias que surgem no dia a dia. E a gente precisa de gente que ore. E aí existe um terceiro braço, que é o braço da ação da igreja. A igreja que vai na favela, a igreja que vai para as ruas pregar o evangelho, a igreja que leva a cesta básica, a igreja que vai ali atender os carrinheiros, a igreja que vai nos hospitais, que vai nas cadeias, precisa dela também. Agora, só ela é o cristianismo? Não! Vocês estão entendendo? Uns foram chamados para isso, outros foram chamados para isso, e outros foram chamados para isso. Alguns foram chamados para isso e para isso. Outros foram chamados para isso e para isso. Outros foram chamados para isso e para isso. Alguns conseguem fazer as 3 coisas ao mesmo tempo. Agora, não aceite nenhum que venha dizer para você que isso aqui só é o Evangelho. Que ou teve a estupidez de dizer que quem inventou isso daqui foi Satanás. Boca do diabo. Boca do diabo. Sem medo de ser feliz, meus queridos, eu digo isso. Boca do diabo. Qualquer movimento
que você ouvir, que toma para si que só isso é verdade, só isso é verdade, só isso é verdade, e tenta eliminar alguma dessas coisas, não vem da parte de Deus. Entenderam? Essa igreja nunca vai dizer que só isso aqui que presta, só isso aqui que presta e só isso aqui que presta. A gente sempre vai dizer, meus queridos, que tem gente que tem chamado para isso e glórias a Deus por isso. Tem gente que tem chamado para isso e glórias a Deus por isso. E tem gente que tem chamado para isso e glórias a Deus por isso. Nós não precisamos concordar em tudo aqui. Não precisamos concordar em tudo aqui. Não precisamos concordar em tudo aqui. Mas essas três coisas são a espinha dorsal da igreja. A igreja é manca quando ela não tem uma dessas três coisas. A igreja é manca. Uma igreja que está só na favela, 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 e não ora, não tem ensino, é uma igreja manca. Uma igreja que lê, Calvino, 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 Armínio, 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 Satanás, 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 e não faz isso daqui, é uma igreja que está morta. Não é só isso. E é uma igreja que ora, mas não busca conhecimento e não tem a parte da ação, também está manca. Amém? Amém? Eu não preciso me inflar em mim mesmo e dizer que só isso aqui é, só isso aqui é, só isso aqui é, falar essas coisas com soberba. Amém? Então, cuidado com aquilo que vocês dizem amém. Qualquer movimento que venha tornar qualquer uma dessas questões desprezíveis, não vem da parte de Deus. Amém? Amém? Que aqui nessa igreja se levante homens teólogos, mestres em teologia, que aqui nessa igreja se levante homens de oração, homens e mulheres que oram muito, e que aqui nessa igreja se levantem evangelistas, homens que vão para a rua fazer o reino de Deus acontecer na vida dos carentes, nos pobres, naqueles que estão mortos. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos por essa noite, Senhor. Quero pedir misericórdia, Deus, para as nossas vidas, Senhor Jesus. Deus, é tão triste a gente ver a tua igreja se tornando o que tem se tornado, Deus. Essa semana teu servo Silas Malafaia foi exposto, Senhor, a um escândalo público. E o triste de tudo isso, Senhor, é que eu estremeço mesmo diante de ti, é que eu vi milhares de pessoas celebrando, se alegrando nisso. Que alegria nisso, Senhor. Em ver mais um pastor sendo exposto, Senhor. Deus, pessoas que ao invés de estarem promovendo a unidade, Deus, lutando, Deus, se entristecendo, Deus, por causa dessas coisas, Pai, estão promovendo ainda mais a divisão do teu corpo. A tua igreja recebeu dons e talentos da tua parte, Deus, e nenhum deles é desprezado, Senhor. Nenhum deles deve ser desprezado, Deus. Nenhum deles é desprezível. Todos nós temos as nossas funções no corpo, Senhor. E louvado seja o teu nome, Deus, pelos homens que discutem a tua palavra, pelos homens que estão antecipando as coisas, estudando, lendo, para realmente entender aquilo que a tua palavra entende, revela. Mesmo que muitas vezes nós nos encontramos em encruzilhadas, Senhor Jesus, onde a gente não tem um consenso, mas louvado seja o teu nome por causa desses homens, Pai. Louvado seja o teu nome pelos homens e mulheres de oração, que oram, que buscam, Deus, que têm o chamado da intercessão, Deus, que acordam nas madrugadas, que vão nos hospitais orar pelos enfermos, pelos doentes. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, por aqueles que vão nas favelas, por aqueles que abraçam os pobres, os presídios. Deus, muda a nossa visão, Senhor Jesus. O nosso falar está corrompido, Senhor, pela nossa carne, porque os nossos ouvidos estão surdos.
e porque os nossos olhos estão cegos, Senhor. Cure-nos, Senhor Jesus, para que a gente possa, Senhor Jesus, apresentar ao mundo um evangelho genuíno, completo e não desfragmentado, Senhor. O evangelho que a tua palavra nos revela. Em teu nome, Jesus. Amém.